Fala galera, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Eu sou o professor Anderson Boganica e vamos estudar produção de texto, carta do leitor. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Acompanhe agora os objetivos da aula. Eles são sistematizar os elementos de composição e características do gênero carta do leitor, planejar e produzir uma carta do leitor. Isso mesmo. Então, para a produção, iremos resgatar, retomar algumas ideias, algumas características, elementos que compõem a carta do leitor. E planejaremos e produziremos uma carta do leitor com base em uma notícia. Agora, então, vamos à nossa retomada, à nossa olhada aí em algumas características. É um gênero textual que permite o diálogo dos leitores com o editor de jornais e revistas ou entre leitores. Seu objetivo é possibilitar ao leitor expressar-se sobre assuntos publicados em jornais ou revistas ou assuntos polêmicos do momento. Falando sobre essas características iniciais aqui. O leitor, com base em uma leitura em um jornal, revista de uma matéria jornalística, ele acha que deve fazer um comentário, um elogio, uma crítica ou colocar uma informação, adicionar uma informação àquela temática que ele viu. Então ele se dirige por meio de uma carta ao editor, ao jornal, à revista e mostra o seu posicionamento, a sua argumentação em relação àquela temática. E esse é o objetivo dele, né? Expressar-se, mostrar o que ele pensa. De que forma ele vai estruturar esse texto que ele vai encaminhar ao jornal, à revista? Da mesma forma que ele escreveria para uma carta para uma pessoa, utilizando uma carta pessoal. A estrutura é bem semelhante. Nós temos aqui local e data, vocativo, veículo de comunicação, assunto e ou referência à publicação, corpo do texto, despedida, assinatura, identificação do nosso leitor. Falando um pouco sobre esses elementos, muitas vezes, na maioria, na verdade, eles não são reproduzidos na publicação da carta do leitor. É um espaço normalmente curto, onde é publicado essa seção, onde é limitado o tamanho do texto. Então, se o leitor faz um texto muito longo, uma carta muito longa, já corre o risco de ela não ser publicada, ou ela não seja publicada na íntegra. E ainda, tendo esses elementos aqui, se faz necessário um processo de edição para retirar a questão do local, a questão do vocativo. O essencial é aparecer as informações principais, o corpo do texto, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, a apresentação da tese e dos argumentos desse leitor. Que é o que nós temos aqui, o corpo do texto, a parte mais importante deste gênero textual. A introdução, o que o leitor vai manifestar ali nesse início. Vai fazer a referência à matéria ou ao tema e a apresentação da sua tese. Ele vai mostrar qual é a matéria ou então qual é o tema que ele está se comunicando, se expressando ali e vai dizer qual é a sua opinião, a sua tese sobre isso. Na sequência, o desenvolvimento, ele traz a fundamentação da tese. Como? Com a utilização de argumentos, isso mesmo. Então ele vai sustentar a sua tese, a sua opinião, apresentando argumentos, podendo ser dos mais variados, de exemplificação, de causa e consequência, de princípio, certo? Vários tipos de argumentos ele pode utilizar. E, por fim, a conclusão. Ele vai retomar a opinião, vai retomar a tese e apresentar algumas ideias para solucionar o problema. Então, ele faz uma crítica, normalmente, e mostra uma solução para aquela temática. Algumas características ainda sobre a questão do texto. São textos breves e escritos em primeira pessoa. A questão do texto ser curto já tinha mencionado, né? A motivação dessa característica. E a questão da primeira pessoa. É o que nós temos já na sequência. Temos temas atuais e de caráter subjetivo. Então, como é um caráter subjetivo, se faz necessária a primeira pessoa, ou do singular ou do plural, para que fique claro ali que aquela opinião é expressa do leitor que é também autor. A linguagem que ele utiliza, uma linguagem simples, clara e objetiva. Frases descritivas, narrativas e argumentativas. Falando sobre essa questão da linguagem utilizada e das frases.
a linguagem sempre vai ser predominantemente formal. A ideia da formalidade se faz presente pela necessidade de abranger um público, que é o público do jornal, que não se sabe quem são as pessoas que estarão tendo acesso. Um jornal pode chegar a vários lugares do país, da cidade, do mundo, né? Então é necessário uma linguagem padrão. E a questão das frases utilizadas, descritivas e narrativas, para ele mostrar alguma situação relacionada ao tema que ele está opinando. E a questão das frases argumentativas, é onde ele vai mostrar aí os argumentos, como vimos antes, que justificam a sua opinião. E a presença de destinatário e remetente, ele vai encaminhar, assim, esse texto, essa carta, para alguém do jornal. Então é necessário que tenha um destinatário, e o remetente é ele próprio, é ele, autor, que deve se identificar para que sua carta seja publicada. Temos aqui uma notícia, preste atenção, e na sequência iremos ter algumas atividades com base nela. Estátua de Drummond é pichada no Rio. Câmera flagrou ação de casal de vândalos. Polícia Civil tenta identificar os jovens. A estátua em bronze de Carlos Drummond de Andrade voltou a ser alvo de pichadores na madrugada desta quarta-feira, no posto 6 da praia de Copacabana, zona sul do Rio. O mesmo aconteceu com a imagem de Zósimo Barroso do Amaral, no posto 12, Leblon, também na orla. Imagens flagradas por uma câmera da prefeitura mostram um casal pichando a estátua de Drummond por volta de 1h20. A polícia civil já foi acionada e tenta identificar os jovens, que aparentam ter entre 20 e 30 anos. Essa é a segunda vez que a estátua de Drummond é pichada. A primeira vez foi em 2002, meses depois em que o monumento foi inaugurado pelo artista plástico Léo Santana. Os óculos de Drummond também já foram furtados e depredados 8 vezes. O comerciante Herbert Parente limpou a estátua de Drummond por conta própria. Mesmo assim, equipes da Gerência de Monumentos e Chafarizes devem analisar a peça e remover a tinta da imagem de Zósimo Amaral na tarde de hoje. Então temos aqui um fato sendo noticiado e o exercício, o quiz, é bem sobre isso. Qual é o fato principal veiculado pela notícia? Letra A. Os óculos de Drummond foram alvo de vandalismo. B. Um comerciante limpou a estátua de Drummond. C. A estátua de Drummond voltou a ser pichada. Nós temos 3 fatos que são mencionados sim nessa notícia. Mas qual é o fato principal? Respondeu? Qual é o fato principal? Então confira a letra A, B ou C. Se você anotou a letra C, a estátua de Drummond voltou a ser pichada, sim, esse é o fato principal da nossa notícia. Um ato de vandalismo, como a própria notícia informou. Quem foi Drummond de Andrade, né? Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, 31 de outubro de 1902. Rio de Janeiro, 17 de agosto de 1987. Foi um poeta, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Drummond foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro. Veja só, se você não sabia, agora ficou sabendo algumas informações básicas sobre esse importante escritor brasileiro, e você pode até anotar que isso
será necessário, ou você pode achar necessário utilizar, e você pode utilizar algumas informações dessas nos próximos exercícios. Porque agora nós vamos começar a fazer o nosso planejamento, nós vamos fazer um esboço do texto da carta do leitor. Lembrando que, se o tempo ficar curto, você pode pausar ou então depois desenvolver a ideia do seu parágrafo. Exercício número 1, nós temos aqui a notícia, que vimos ali, né, o título, Estátua de Drummond é pichada no Rio. Qual é o suporte, onde essa notícia foi veiculada? Jornal Folha de São Paulo, no dia 26/12/2013. Agora o exercício. Com base nas informações acima e na notícia lida, comece a elaborar sua carta do leitor com os elementos seguintes: local e data, destinatário, vocativo, referência à matéria e ou tema, contextualização e tese. Pode começar. Elaborou o seu início, a sua introdução da sua carta do leitor? Então confira aqui, tem uma possibilidade não para você copiar, mas para você se basear, ter umas ideias, avançar dessas ideias que temos aqui. Então, você deve iniciar colocando sua cidade, o dia, o mês e o ano que você está fazendo sua produção. Nós temos aqui um indicativo de qual é o veículo, né? A notícia está na Folha de São Paulo. Podemos colocar o vocativo prezado editor, que é a pessoa responsável em receber esse texto. Se você quiser pesquisar o nome do editor, pode pesquisar, é uma notícia antiga, mas é válido se você ainda quiser se manifestar sobre esse tema ou pelo fato específico. E o início. Drummond é um dos maiores poetas brasileiros,
Em um de seus mais conhecidos poemas, avisou-nos sobre as pedras que podemos encontrar em nossa caminhada pela vida. Gostaria de manifestar a minha indignação e desaprovação ao fato de vandalismo, que foi noticiado pela matéria Estátua de Drummond é pichada no Rio, publicada em 26/12/2013. Veja só, nesse início foram contempladas as informações principais da introdução. Nós temos ali o local e data, os vocativos, a ideia aqui, uma contextualização de quem é Drummond também, a ideia, uma intertextualidade, uma menção a um texto muito famoso desse autor. Na sequência, já a tese, o posicionamento desse leitor, ele ficou indignado, ele desaprova esse ato, ele ainda fez a referência do dia e do título da manchete que ele vai argumentar na sequência. E falando sobre argumentação, nós temos já o exercício número 2. Com a introdução já realizada, desenvolva seu texto utilizando argumentos que sustentem a tese mencionada. Veja só, nosso leitor aqui, ele ficou indignado e desaprovou. Ele é totalmente contrário a esse fato. Espero que também você seja contrário a esse ato de vandalismo, né? Então, teste também alguns argumentos relacionados ao seu posicionamento. Vamos lá também verificar algumas ideias para utilizar no desenvolvimento da carta do leitor agora. Então, depois da introdução, temos a sustentação aí da argumentação. A estátua é uma de tantas homenagens que o poeta mereceu receber pela sua contribuição para a nossa cultura. Esse monumento é um símbolo público de agradecimento, mas também é um ponto turístico reconhecido da cidade e até do país. E por ser público, deve ser preservado por todos.
Veja só, temos aqui uns argumentos que são de princípio, de valoração, em que a questão de ser um monumento, que deve ser preservado, respeitado por todos. Você pode utilizar outros argumentos, de exemplificação, de causa, de consequência e outros que julgar necessário. Exercício de número 3. Agora, elabore a conclusão, retome sua tese e argumentação e, se julgar apropriado, sugira uma solução para o fato noticiado. Pode começar. Anotou? Pensou no esboço em como concluir a sua carta do leitor? Então verifique também outras ideias para uma conclusão. A pichação foi feita e já foi limpa. Entretanto, ficam algumas perguntas. Ocorrerá novamente? Ou, que sanção dar para os causadores dessa pichação? Uma recomendação seria impor aos pichadores pagar com todos os custos da manutenção da estátua. Além disso, assim como muitos cidadãos pensam, apenas com a aplicação da lei essas ações terão fim. Portanto, eles deveriam responder na área criminal por danos ao patrimônio público. Assinado por José Alves, dramaturgo. Isso mesmo, nós temos aqui a retomada da ideia, da tese, da opinião, né? Ainda uma possível solução sobre a questão de responsabilizar, né, esses causadores, ainda criminalmente, e fazer com que eles paguem por essa manutenção, por essa restauração dessa estátua, desse monumento. E por fim, aí, como é uma conclusão, não há nada mais a ser dito, nós temos a assinatura de quem realizou essa carta do leitor, de quem fez essa opinião e esses argumentos. Estamos chegando ao fim e o que vimos nesta aula.
Realizamos a sistematização dos elementos de composição e características do gênero Carta do Leitor e planejamos e produzimos um esboço desse texto. Estamos agora assim no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e uma ótima produção.